Gente, agora o nosso assunto é boi gordo, né, Valteno? Vamos entender um pouquinho os movimentos do mercado com a analista da Scott Consultoria, Juliana Pila, que também está aqui ao vivo com a gente. Juliana, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Valteno. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer participar aqui com vocês. Obrigada aí pela disponibilidade. Juliana, já fala pra gente um pouquinho a previsão aí do mercado do boi gordo para os próximos dias. E como é que a gente termina esse mês esse mês de julho, né? Como é que terminou o boi no mês de julho? Vai terminar ainda semana que vem. Bom, Valteno, o mercado esse mês, né, foi bastante conturbado, bastante notícia aí rondando e tudo influenciando aí com relação à precificação da arroba do boi gordo. Fazendo um resumo rápido aqui do que foi julho, né, para a gente traçar um pouquinho de expectativas, julho começou com uma arroba do boi gordo aí um pouco mais pressionada quando a gente pega ali meados de junho. Então a gente já vinha com uma pressão de baixa justamente por uma oferta aí um pouco mais robusta, né? As pastagens já foram perdendo o vigor, em função disso a gente viu uma oferta aumentando e as escalas de abate dos frigoríficos ficando um pouco mais confortáveis, e isso acabou pressionando o mercado. Além disso, né, alguns dias atrás a gente também teve esse anúncio aí das novas tarifas dos Estados Unidos com relação aos produtos brasileiros que devem entrar em vigor a partir de 1º de agosto. Com isso, o mercado também ficou bastante incerto e isso acabou colaborando para uma pressão de baixa ainda maior nesses últimos dias, né? Nessa semana a gente viu arroba aqui em São Paulo pela primeira vez em 2025 rompendo aí a barreira dos R$300. A arroba hoje aqui em São Paulo, ela tem girado aí em torno de 295 até R$300 a arroba. Traçando um pouquinho de expectativa, pensando aí no curto prazo, ainda é um mercado bastante incerto por conta de todos esses fatores que eu venho falando aí para vocês, mas né, nesse curto prazo o cenário ainda deve ser de pressão de baixa. A gente vê aí essas ofertas realmente elas estão pressionando e junto a isso todos esses fatores externos ao mercado né, também acabam influenciando de certa forma a cotação da arroba aqui no mercado. A decisão de taxação de 50% dos produtos brasileiros foi um soco, né? Um de esquerda no agro brasileiro, e o setor de carne levou uma parte desse cruzado. Teve até frigorífico que parou o abate, se não me engano, em Mato Grosso do Sul. Como é que está isso hoje? A gente está em pleno, está esperando? Como é que está assim, a movimentação dos frigoríficos, que eu acho que é importante, porque o produtor está lá, a gente liberou muito animal o ano passado, quase 40 milhões de cabeças foram abatidas, então esses animais estavam ainda tinham resto ainda esse ano, mas com essa decisão americana, parece que os negócios deram uma paralisada. É isso mesmo, é? Bom, Valteno, o que a gente tem visto aí no mercado, né, é que realmente está bastante incerto. A gente tem visto algumas indústrias frigoríficas não paralisando, mas aí diminuindo um pouco as suas negociações, né, saindo um pouco do mercado para entender melhor todo esse cenário. E isso também acaba colaborando aí para essa pressão de baixa, né? Como eu comentei, ainda é um mercado que a gente não sabe o que vai acontecer com relação ao que seria exportado, né, para os Estados Unidos. De toda forma, cabe a gente destacar aqui, né, os fundamentos de mercado, na nossa visão, eles devem continuar aí pensando para médio e longo prazo. Então, a nossa expectativa para o segundo semestre era de uma arroba um pouco mais firme em relação à primeira metade do ano e a gente acredita que esses fundamentos eles devam ir se equilibrando e se ajustando aí ao longo do tempo. É claro que nesse primeiro momento a gente vê uma pressão um pouco maior com relação à precificação da arroba do boi gordo, mas depois a gente acredita que tudo começa a se realinhar. Nesse primeiro momento, muito provavelmente, né, essa carne que vai deixar de ser exportada para os Estados Unidos, ela deve ser direcionada aí para outros mercados, é o que a gente fala aí, que é aquele efeito dominó, né? Os Estados Unidos vão deixar de comprar carne bovina brasileira, eles vão buscar, porque eles estão precisando de carne, eles vão buscar em outros países, muito provavelmente da Austrália, do México. Então, esses mercados para
atender os Estados Unidos, eles vão deixar de atender outros países e aí abrem novas oportunidades aí para o Brasil, além dos próprios compradores que a gente também tem hoje, como a China, que é nosso principal parceiro pensando na carne bovina. E também a gente não pode deixar de lado o nosso mercado interno, né? Como você bem citou, a gente teve abates recordes em 2024, tivemos abates recordes também no primeiro trimestre desse ano e mesmo assim a gente viu uma arroba do boi gordo valorizando, ou seja, a demanda ela está bastante ativa, a exportação ela responde aí por aproximadamente 30% do que é produzido aqui no Brasil, ou seja, 70% fica no mercado interno. Então, também é um importante elo que vai ser de escoamento aí para manutenção. Então, a gente acredita que no segundo semestre as coisas devam se equilibrar e os fundamentos de mercado devem persistir aí, e sim, a gente deve ter uma melhora aí com relação à precificação da arroba do boi gordo na comparação com a primeira metade do ano. É isso, Juliana Pilla, que é analista da Scott Consultoria. Obrigada pela participação aqui no Agromanhã, viu? Eu é que agradeço mais uma vez, né? E a equipe da Scott Consultoria está sempre à disposição. Bom fim de semana, Juliana.